né, sobre, né, noção geométrica de vetores, né, a gente viu, né, deixei um exercício para vocês fazerem, né, para vocês plotarem, né, esse gráfico aqui. Então vou falar mais ou menos aqui, né, só para vocês terem a noção, né, da letra A, né, vamos aqui que é 1, 2, 3, 4, certo? Vou colocar 1, 2, 3 e 4. Então aqui são coordenadas x e y. X é 1, y é 3, certo? Então aqui a gente coloca essa coordenada. Aqui é o ponto e o nosso vetor vem do ponto de origem até, né, esse ponto aqui. Então aqui está, né, a gente representou o vetor no plano cartesiano, né, no plano aí em R2, certo? Então isso aí é a letra A, né, muito simples de fazer isso daí. Então agora iremos ver um pouco sobre igualdade entre vetores, né? O que seria essa igualdade entre vetores? Então, por definição, dados dois vetores, né? Um vetor U é igual a x1, y1, certo? E o vetor U igual a x2, y2. Dizemos o quê? Que o vetor U e o vetor V são vetores o quê? Iguais, o que denota-se por U, vetor U é igual ao vetor V, se e somente se x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Um exemplo aí para a gente poder ver é o que, né? Dados os vetores U, que é igual a n mais 2n, né? E a segunda coordenada, 5. Então a gente tem x que é igual, né? X é igual a, né, a n mais 2m, e a gente tem y, né, igual ao que? Igual a 5. Isso, né, no vetor o que? No vetor U, certo? Essas são as coordenadas aqui. E no vetor V nós temos aí o x que é 6 e o y que é m mais 1. Então aqui, né, determine o valor de mn para que a igualdade seja satisfeita, né, para satisfazer o que? Que o vetor V seja igual, né, idêntico, né, ao vetor V aí, certo? Então, o vetor V é igual ao vetor U. Então, sendo que é basicamente isso, pessoal, nós vamos pegar o vetor U, né, a expressão é dada que o vetor V é igual ao vetor U. Então, quem que é o vetor V? Certo? O vetor V, né, é o que? Tem que ser igual ao vetor U ou o vetor U igual ao vetor V, né? A ordem, né, não vai alterar aí. Então, vetor V igual ao vetor U, a gente pode pegar aqui que n, né, o x, né? Lembra lá que x1 tem que ser igual a x2, então n mais 2m, certo? Tem que ser igual a, né, tem que ser igual, certo? Igual a 6. Certo? Então aqui a gente pega aqui n mais 2m, certo? E a coordenada 5 tem que ser igual a 6 igual a m mais 1. Então a gente tem que dizer o que? Que x1 é igual a x2 e y1 é igual a y2 para termos o que, né? Se o vetor eles são o que? Iguais, certo? Denotas o que? Vetores iguais. Então, para ser vetores iguais, o x1 tem que ser igual ao x2, ou que podemos dizer que é x1, né, o x1 igual ao x2 e o y1 igual ao y2 aí. Certo? Então, belezinha. Então, temos aqui que aqui é o x1, que é o x2, y1, y2. x1 tem que ser igual ao x2, então quem que é x1? Né? N mais 2m tem que ser igual ao x2 igual a 6. E o 5, certo? O 5 tem que ser igual a quem? Né? Ao y2, que é igual a m mais 1. Então, com isso, a gente pode resolver esse sistema. Tá vendo que a gente já está utilizando o sistema novamente. E temos o que? Se a gente isolar a variável m, temos que vai ser 5 menos 1, que m vai ser igual a 4. Descobrir o valor de m, certo? Então, temos aí o que? Né? Que n mais 2 vezes m, que é 4, tem que ser igual a 6. Então, vamos para cá aqui. Então, n vai ser igual a 6 menos 8, n tem que ser igual a menos 2 aí. Perfeitamente.
Ah, 5 é igual a m mais 1. Qual o valor de m que somado com 1 que dá 5? Então aqui já poderia ser resolvido, né, automaticamente, que era 4, mas aqui matematicamente, certo? Utilizando, né, as etapas matemáticas, a gente encontra o resultado que m é igual a 4, certo? E n é igual a menos 2. Então isso vai satisfazer o quê? Que essa relação que o vetor v é igual ao vetor u, certo? Porque se a gente colocar agora, né, o valor de n igual a menos 2, quem que é n? Menos 2, certo? Então vai ser aqui, vamos apagar tudo. Então pegamos o que? Que n é menos 2, então vai ficar o que? O vetor u é igual a n, o n é menos 2, certo? Mais aí, certo? Mais o que? Mais o vetor n, né? Mais aqui duas vezes o m, mais aqui duas vezes o m. Quem que é o m? O m vale 4. Tranquilo, né? E isso com a coordenada 5, né? E o vetor v aí vai ficar o que, né? O vetor v é o 6, né? Que é coordenada em x. E m mais 1, que vai dar o que? 4, né? Mais 1 aí, que vai dar 5. Show de bola! Beleza! Então temos aí que vai ser igual ao que, né? No caso, né, perfeitamente, que o m a gente viu que é 4. Então, aqui estamos a relação, certo? Então, identificamos o que, né? O porquê os valores de v para que seja igual a u. Então, o m tem que ser 4, o n tem que ser menos 2, certo? O n menos 2. Então, mas no caso aqui, então nós no caso teremos aí coordenada, na verdade aqui vai ser mais 2 agora, que vai ser aí, né, 2 e 4, 6 e 5, né, a coordenada em u. E a coordenada em v, certo? Vai ser o 6, né, o 6 e 5 também. Tranquilamente, né? Então, aqui no caso, opa, vamos voltar aqui, na verdade aqui é, né, esse vetor u, né, aqui na verdade é menos mesmo, desculpem, vai ser n mais duas vezes m, certo? Então isso vai ser o quê? Que o vetor u vai ser igual ao quê? Né? N vale menos 2, certo? E a coordenada menos 2 mais duas vezes m, mais duas vezes o m é 4, certo? E isso com a coordenada 5. Show de bola, né? Então temos aqui que o vetor u, né, vai ser o que? Menos 2 aqui vai dar, né, vai dar 6, vai dar 8 menos 2 vai dar 6, 6 e 5, né, e o vetor v é igual ao que? Né, a 6, que é a coordenada em x, e y, m mais 1, m é 4, 4 mais 1 é igual a 5, então temos essa coordenada. Então a relação que diz o que? São vetores iguais se somente, né, se o vetor v for igual a u. Então o vetor v é dado por 6, coordenadas 6 e 5, certo? Que é o vetor u, né? O vetor v é igual ao vetor u, que também é 6 e 5 aí. Então, show de bola, chegamos nessa relação, né, verdadeiro aí. Beleza? Então a gente volta aí pra gente ver o restante, tranquilo? Verificou, né, o que são essa igualdade entre vetores, né? A gente viu essa, né, essa condição aqui para que os vetores, né, sejam iguais. A gente fez um exemplo aqui que a gente tinha um vetor u, né, com variáveis nele que a gente encontrou através de um sistema, certo? Encontramos o valor de m e n para satisfazer essa igualdade, onde o vetor v é igual ao vetor u, certo? Então, tranquilamente, né? Então, precisa obedecer essa condição, que o x1 tem que ser igual ao x2 e y1 tem que ser igual a y2. Certo? Então, como assim? Né? Que nem nós fizemos aqui, pegamos o vetor,
né, o vetor u e vetor v, então o vetor v tem que ser igual ao vetor u, assim vice-versa, certo? Então n aí, né, n mais 2m, né, tem que ser igual a 6, que é o x2 aqui, x1 tem que ser igual a x2, certo? Só pra gente, né, fixar melhor isso daí. Então tem que ser igual a x2, x2 é 6. E aqui o y1, né, tem que ser igual ao y2. Então quem que é o y1? Né? Vai ser 5, tem que ser igual a m mais 1. Então aqui a gente tem um sistema de equação, a gente encontra o valor de m, que é 4, certo? Encontrando o valor de m, né, nós achamos o valor de n é mais o que 2 vezes 4 igual a 6, n igual a 6 menos 8, n igual a menos 2. Então beleza, né, a gente substitui o valor de n, encontramos aqui, né, se realmente é essa igualdade, onde que n é menos 2, então aqui o vetor u, né, é igual ao que? A n é menos 2, mais 2 vezes o m, né, que é 4, certo? Com a coordenada 5. Então aqui vai ser o que? Que o vetor u vai ser igual a menos 2 aí, mais 8 vai dar 6 e 5 em y. Certo? Que pode ser representado, né, na álgebra com a matriz coluna do que 6 e 5 aqui, certo? E o vetor v, né, o vetor v aí é igual a 6, m mais 5, o m vale 4, m mais 1, m é 4 mais 1, 5. Também pode ser representado como uma forma de matriz coluna, certo? Na álgebra linear com 6 e 5. Então temos aí que o vetor v é igual ao vetor u, certo? Que possuem aí a mesma coordenada. Show de bola, perfeitamente, né? Agora eu deixo para vocês também exercícios, né, envolvendo aí o que determina a expressão analítica, sabendo que vetor v, né, é igual ao vetor u, onde o que, né? Letra A, né? Aqui a gente tem toda esse vetor, né? Esses exercícios, as respostas estão aqui, tenta encontrar, qualquer dúvida que tiverem, né, podem entrar em contato aí sem problema algum. E também não podemos deixar de falar, né, como agora entramos com parte geométrica, né, na geometria, envolvendo essa parte de álgebra, né, com vetores, né, temos aqui a adição de vetores, certo? Então seja um vetor u, né, que possui coordenadas x1, y1 e o vetor v com coordenadas x2 e y2, né, são dois vetores, definimos a soma de u por v, que denotamos por quê? Vetor u mais vetor v, como sendo o vetor u mais v, certo? Vetor u mais vetor v é igual a x1, certo? Simplesmente o que acontece, pessoal, magicamente não tem mágica, né? É mágica da matemática, né? É a matemática pura aí, que é o que? A mesma coisa a gente somar esses dois vetores, os vetores foram dados, essas coordenadas agora, né, geometricamente, certo? Onde a gente tem que somar quem, né? As coordenadas com suas próprias coordenadas. Então vai ter que somar x1 com x2 e y1 com y2. Então formando essa soma vetorial. Certo? Então dados os vetores u aí, 1 e 2, coordenada 1 e 2. Lembrando que o u, pessoal, pode ser escrito da forma, né, algébrica, né, na álgebra linear, como uma matriz coluna. Isso, né, é diferente a gente disser que é 1 sobre 2 aí. Tranquilo? Então temos aí a soma de u mais v, o vetor v é 5 e menos 1, coordenada em x e coordenada em y, né, menos 1. Então a soma desses vetores vai ser o quê? Né, a soma de quem? Exatamente isso, né? Então vetor de u mais v, certo? Vai ser o quê? x1 mais x2, y1 mais y2 aí, certo? Então aqui a gente vai ter que é 1 mais 5, certo? Na coordenada em x, e 2 mais menos 1, né? Vai dar 2 menos 1, vai dar 1. Então a soma desse vetor vai ser 6 e 1, 6 em x, né? Então eu tenho u mais v, que é igual, né, a uma matriz coluna 6 e 1. Certo? Dá para representar, né,
Bom é sempre vocês fazerem isso daqui, pessoal, ó, representar geometricamente no plano cartesiano, né, o eixo aí das abscissas e o eixo das ordenadas, né? Aqui o mais esse vetor u mais v vai ser o que? Coordenada x em 6, né, 6 aqui e 1 aqui. Então aqui a gente, né, traceja então essa coordenada e esse vetor u mais v é este vetor aqui, ó. É o vetor u mais o vetor v. Show de bola, certo? Então deixo também exercício para vocês aí, a gente tem esses vetores, né? Calcule aí o vetor A, né, que é o mais, né, o vetor u1 mais o vetor u2, certo? E o C, o 2 mais o 3. Então as resoluções estão aqui, né? Espero que vocês encontram aí e tenham entendido. Tá bom? Certo? Então a gente tem o que também, né? A multiplicação de um escalar por um vetor. Certo? Mas calme aí, né? Já que eu volto, né, na próxima aula aí pra gente falar sobre multiplicação de um escalar por um vetor. Certinho? Então até mais aí, um grande abraço.